Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Eu sou Oswaldo Naombo, coach de alta performance, o homem mais completo do universo, assim é que eu me identifico. Seja bem-vindo. Esta é a tua audiência que está marcada para esta hora única, porque é ali o teu lugar que faz com que você cresça, se desenvolva, para também depois partilhar com todo o possível do conhecimento que você vai ter ali nessa audiência. Então, seja bem-vindo, esse é o nosso lugar e vamos começar a festa. Olá, sou Madalena Batalha. Hoje estamos aqui no nosso podcast Sabedoria Ilimitada. Hoje estaremos com um tema pertinentíssimo, vendas de alta performance. Fique ali. Fica atento, mete gosto, subscreva no nosso canal. Hoje estamos com o nosso convidado especial, Camilo Miguel. Este especialista que vai nos falar sobre vendas de alta performance. Tema este que tem constituído muita ansiedade no nosso país, tem constituído muita ansiedade na nossa sociedade. Pessoas há que querem empreender, mas dizem que não sabem como começar, não sabem como vender, não sabem como atrair clientes. Hoje, esse especialista vai trazer profundamente o que realmente você, como vendedor, como empreendedor, como empresário, pode fazer para atrair clientes, para ter uma venda de alta performance. Fique ali. Camilo Miguel, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado Oswaldo, obrigado Madalena. É para mim uma grande honra estar aqui com vocês e desde já gratidão por este convite. Boa. Disse, me caça, sou caça, mas aqui o termo é diferente. Sou caça e isso, nossa caça. Ok, obrigado. Isso mesmo, estamos certo. Mas vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Esse podcast não é nosso, não é nosso. É mais Tá vosso bem? do que nosso. Obrigado por isso. Então, Ok. por isso é que nós trazemos pessoas sábias, entendidas, ilimitadas, assim como o nosso Camilo Miguel. Obrigado. Boas. O que é que o Camilo faz? Me diz lá. As pessoas querem saber quem é o Camilo, o que é que faz. Exatamente. Pai, filho, avô. Eu costumo dizer que sou filho do Altíssimo. Uau. Eu sou filho de Deus, sou filho, sou pai, sou também neto ainda. Sou cunhado, sou amigo de todos que são próximos a mim. Portanto, Uau. sou casado com uma excelente mulher, Patrícia, que tem sido, na verdade, o meu pilar. também. Uau. E tenho 5 filhos, um rapaz e 4 Quatro meninas. meninas. Uau. Ainda vou tempo de chegar lá. Exato. Certo, Ok. certo. Então, foi difícil vir para cá? Na verdade, conheci o lugar, também Conhecia, com a né? facilidade que me É. conseguiu partilhar a localização, embora já tinha estado aqui numa outra oportunidade. Mas foi fácil chegar. Mas parece que é a dinâmica dos vendedores. Os vendedores são muito dinâmicos, ora estão aqui, ora estão ali, porque não tem um lugar fixo. Proativo. Exato. Fala um pouquinho sobre isso. Pronto, na verdade, nós, a nível das vendas, claro, vamos entrar Uhum. muito mais a fundo, trabalhamos muito com o dia. O tempo é a nossa principal ferramenta. E uma das estratégias que eu uso ao longo do tempo é converter as minhas metas em horas, minutos, de forma a garantir que o dia me seja o máximo Nossa. produtivo possível. Nossa. Então, tudo que for possível aproveitar no dia representa no final a minha semana. A minha semana condiciona o meu mês e o meu mês condiciona o meu trimestre e semestre e o ano. Eu ando, certo? Então, estamos agora numa fase propícia que é o 31 de dezembro. Não é a altura para olhar se atingi ou não as minhas metas. O meu dia a dia me garante se vou ou não atingir as minhas metas. Ok, muito boa. bem, Camilo. E também teve a falar de vendas. Nosso tema como é pertinentíssimo, vendas de alta performance. Acho que nossos seguidores vão querer saber, será que também tem vendas de alta performance? Vamos saber o que é isto, venda? Será que é entregar e receber? Será que é uma troca? Será que ganha-ganha? Será que ganha-perde? Vamos para que nossos seguidores possam saber o que realmente significa venda. Será que também é emocional ou simplesmente uma troca? Vamos lá saber o que é isto A então. Madalena acabou dizendo muitas das coisas que na verdade eu ia falar, mas é exatamente isso. A venda eu costumo definir da forma mais simples possível, que é a troca de um produto ou serviço por dinheiro. Uau. E quando alguém deposita em nós determinada quantia monetária para pagar um produto ou um serviço, necessariamente depositou confiança em nós. Então, costumo dizer que venda é um jogo de confiança. Uau. Nós só compramos alguém quando temos confiança de que aquela pessoa nos vai entregar um produto ou um serviço que satisfaça realmente as nossas necessidades.
Então, quando falamos de satisfazer as nossas necessidades, estamos a entrar no âmago das nossas emoções. Portanto, porque as necessidades elas variam. Portanto, nós temos necessidades diferentes. Eu tenho as minhas necessidades, a Madalena tem as suas. E a forma como alguém que vende um produto ou um serviço atende às necessidades da Madalena e a minha variam. Então, logo, a abordagem ela tem que ser direcionada para os diversos perfis que nós temos como indivíduos. Então, é uma arte, é uma ciência, é algo que carece de um processo. Costuma-se dizer muito que é preciso ter dom para vender. Mas eu costumo dizer, por outro lado, que é preciso um processo, uma estrutura por detrás que garanta que a empresa ou o indivíduo consiga entregar o seu produto, o seu serviço à outra parte. Disse algo pertinente que despertou aqui a atenção. Então, quer dizer que para vender, o Camilo disse que tem que estudar o perfil. Então, em função da demanda, tem que julgar. Então, também deve um vendedor ter competência para que possa ter uma venda com sucesso? Exatamente, Madalena. Eu costumo dizer sempre, atrás do vendedor ou da venda está a pessoa, o vendedor. Realmente. E o estado emocional desta pessoa, no fundo, determina depois os seus resultados. E por mais que estejamos num segmento de vendas de empresa para clientes ou de empresa para empresa, nós vamos estar sempre a lidar com pessoas. E ao lidarmos com pessoas, estamos necessariamente a lidar com as emoções, as vontades, as necessidades, os medos e os desejos das pessoas à nossa volta. Então, o vendedor de alta performance, podemos assim dizer, tem que, em primeira instância, conhecer a si mesmo. Ele tem que conhecer quais são, na verdade, os meus gatilhos, as minhas emoções, as minhas motivações. E, por essa via, ter condição de, à primeira vista, também entender quais são as motivações de quem eventualmente compra. Se eu não entender qual é a necessidade ou o desejo da minha contraparte, eu vou vender um produto que, eventualmente, não atinja ou não satisfaça essa pessoa. Costumo usar aqui uma analogia do tipo, o vendedor não pode vender carne a quem só come peixe. Então, tenho que partir do princípio de que eu entendo o que ela precisa e, de seguida, oferecer aquilo que eu venho trazer. E como vendedor, nós temos que conseguir ter a coragem e a capacidade de, às vezes, identificar o que é um desejo, o que é uma necessidade. Porque o cliente pode ter um desejo, mas no fundo ele não precisa necessariamente daquilo. Então, como vendedor, tem que ser suficientemente honesto e dizer: este produto não satisfaz as tuas necessidades. Este sim satisfaz as tuas necessidades. E eu, como vendedor, posso nem sempre ter aquela solução que ele precisa. Vou dar aqui um exemplo. Eu trabalho com business a nível do coaching. E eu posso ter um coach, a princípio, que tem uma demanda de um processo de coaching financeiro, ou life. Sim. Eu sei a partida que não é, na verdade, a área, o meu nicho. Correto. E como uma pessoa que, a princípio, espera que quem nos procura tenha o melhor resultado, eu vou indicar a Madalena para a Life ou, eventualmente, um outro coach que trabalhe com essa pessoa na área financeira. Portanto, a partir desse assessment que é preciso fazer e garantir que temos a necessidade ou o desejo identificados e oferecer o produto ou o serviço que resolva efetivamente aquela necessidade. Boas. Camilo, no conceito humano, o homem foi feito individualmente, mas ele foi feito para fazer parte de um grupo. E dentro dos relacionamentos, há um fator que já falou, que é o preponderante. Não existe relacionamento sem confiança. Sem confiança. E nas vendas é preponderante que o vendedor saiba criar confiança e ser de confiança. Que outros fatores existem dentro de uma venda que não se consegue, em primeira instância, não é? Trazer a confiança ou a segurança para o comprador, não é? Tirar, ou você conseguir tirar, não é, do comprador o bem, que é o quê? O dinheiro, e você disponibilizar o serviço ou produto. Exato. Costumo dizer que em todo momento, no processo, nós estamos a vender. E temos que ter sempre uma percepção não imediatista, mas garantir que nós temos aqui uma relação de confiança entre as partes. Nós, durante a nossa vida, portanto, ao longo do tempo, nós vendemos de várias formas. E vamos trazer aqui naquilo que é a pergunta do Osvaldo, a seguinte questão. A confiança, ela é das coisas que nós sabemos, né? Só se ganha ou se perde uma vez. Então,
eu tenho que criar condições de que, primeiro, faço o assessment necessário daquilo que são as necessidades e os desejos do cliente e eu, honestamente, olhar para a minha carteira de produtos e saber se consigo ou não atender aquela necessidade. Esse é o ponto-chave. Ok. É como inicialmente disse a Madalena, normalmente queremos a todo custo vender. E aqui vamos entrar num outro campo, que é, no fundo, a gestão das emoções. As empresas exigem dos vendedores determinadas metas a serem atingidas. E, como tal, ao longo do tempo, nem sempre o vendedor está próximo da sua meta e procura, no fundo, vender a todo custo. Sim. Um vendedor que não tenha controle emocional, que não tenha inteligência emocional, consegue depois pegar num produto e entrega e perde, no fundo, aquilo que chamam de confiança com esse elemento. Está a vender peixe e está a dizer, olha, isso é carne, podes Exatamente. comprar essa carne. Exatamente. Então, a confiança, ela constrói-se ao longo do tempo. Em determinados segmentos, e eu vou trazer um pouquinho aqui a conversa, se me permitem, no segmento de vendas empresariais. Estamos a falar de empresas a vender para empresas. Ok. O processo pode demorar 2, 3 meses, dependentemente do tipo de projeto, ou produto, ou serviço a ser entregue. Isso é em função das negociações? Negociações, entender necessariamente aquilo que é a necessidade do cliente. Em muitos casos, nós temos que fazer um levantamento técnico para perceber como é que podemos eventualmente resolver aquela situação e garantir que temos todas as informações necessárias para entregar uma solução que resolva efetivamente a necessidade do cliente. Abrir aqui um parênteses para dizer algo muito simples. Vender é resolver problemas. Se eu não estou a resolver problemas, eu não estou a vender. Eu estou a tirar pedidos, não é? Estou a fazer qualquer outra coisa que não seja venda. Eu tenho que, efetivamente, no final do dia, garantir que a minha contraparte, aquele que me solicitou, aquele que eu eventualmente apresentei a minha proposta, necessita e entende que essa solução resolve o seu problema. Ok. Por isso é que eu disse que aqui é uma fase de instrução que é preciso garantir que todas as informações existem. E, como costumo dizer, a venda não acaba. Nós começamos desde a fase da prospecção, em que identificamos eventualmente clientes, e existem aqui 2 formas. A prospecção passiva e a prospecção ativa. A prospecção ativa é aquela que nós vamos pontualmente atrás de clientes, eu como vendedor, e é aqueles casos que, por via da minha experiência ou por algum motivo, o cliente apercebe-se que eu tenho aquele produto ou serviço e ele vem até mim. E, quando termina a fase de prospecção, ainda dentro dessa fase podemos incluir a qualificação. Qualificação é exatamente olhar para a necessidade do cliente e como é que eu tenho um produto ou um serviço que encaixa-se naquela necessidade. Quando eu encontrar que a minha solução serve a esse cliente, eu apresento uma proposta. O cliente depois analisa a minha proposta e decide se quer avançar ou não. E aí é onde entra, na verdade, a fase da negociação. E eu costumo brincar dizendo, a venda começa exatamente quando o cliente diz não, ou diz está caro, ou diz por algum motivo, não é bem isso que eu queria. Há quem desiste aí. Ali é ali onde começa. Ali onde existe a diferença entre os vendedores de alta performance e os vendedores que não atingem. Medianos. Boa. Exatamente. Gostei dessa. Porque os clientes, de uma forma ou de outra, eles vão chegar à tua porta, seja de forma proativa ou de forma passiva. Por exemplo. Então, apresentar a proposta é o mínimo que o vendedor comum pode fazer, que é olhar para a sua carteira de produtos e dizer eu vendo A ou vendo B. Okay. E depois, quando o cliente olha para aquilo e diz está caro, ou apresenta qualquer uma outra objeção, é onde o vendedor entra realmente em ação. Perceber o que é que não está claro na minha proposta e o que é que eu, como vendedor, tenho margem para negociar e chegar a acordo. Porque, na verdade, é isto. Eu vou, se a partir dele diz que está caro, quer dizer que a minha solução resolve o seu problema. E negociar é chegar a acordo. Eu tenho que ter o que eu chamo de zonas de acordo, ou zonas de possível acordo. Eu sei que a minha oferta custa 10, mas eu posso vender a 8. Abaixo de 8 eu não vendo. Então, aquilo que é a minha zona de possível acordo, eu negocio ao máximo para protegê-la e garantir que o outro cliente, no final do dia, consiga me oferecer não menos do que os 80 ou 8 que eu cobrei da minha solução. Portanto, o processo, depois da negociação, eventualmente, se chegarmos a acordo, vamos à entrega. E depois da entrega tem o pós-venda. Eu tenho que ligar para o meu cliente depois de entregar o produto e dizer, então, está tudo bem, resolveu o problema, a solução satisfez as suas necessidades. Essa parte é onde muitos falham. É aí onde começam os desafios. Exatamente. Que desafios os vendedores naturalmente passam para poder se tornar um vendedor de alto impacto, um vendedor de alta performance, que sai do mediano, do simples, do básico, para um grande, um excelente?
Eu costumo dizer que o vendedor tem que ter paixão pelo não. Uau. Tem que gostar de ouvir não. Quanto mais nãos o vendedor ouve, mais próximo do sucesso ele está. Por quê? Porque ele vai, com base nesse feedback daquilo que é a sua abordagem, perceber onde é que eventualmente precisa melhorar, onde é que precisa ajustar. E o inverso também acontece. Quando ouvimos não, ou há vendedores quando ouvem não, entram em desespero e procuram encontrar qualquer artimanha para vender. Então, o autocontrole, a tal inteligência emocional aqui é chamada, no fundo, em ação. Não é? Sim, sim. E eu, no não que vou ouvindo ao longo do tempo, tenho conseguido perceber, ok, a minha abordagem não foi a melhor. Na verdade, a necessidade não foi bem identificada. Certo. O meu preço está caro em relação à concorrência. Então, todos esses aspectos, o vendedor, ao aprender com um não, necessariamente não comete os mesmos erros na próxima venda. Faz diferente. O Michael Jordan falhou mais arremessos livres do que aqueles que acertou. O Cristiano Ronaldo treina mais bola parada do que qualquer outro jogador que nós conhecemos. Costumamos ouvir muito falar de Messi, Cristiano Ronaldo. A verdade é que eles treinam mais do que qualquer outro elemento. Rematam mais no final do que qualquer outro elemento. E falamos da alta performance, esses são os exemplos que nos surgem aqui. E vendedor não foge à regra. Eu costumo dizer sempre, e isso para as empresas, aqui abrindo um parênteses, tem muito a ver com a quantidade de prospectos que nós conseguimos trazer para o nosso funil. Dependentemente de como é que está estruturado o funil de cada empresa, o princípio é sempre a fase mais importante, que é a fase da prospecção. Quem é que vende? O vendedor, o produto, o rótulo, a publicidade, a empresa? Quem é que vende? Tudo vende. Tudo é venda. Vamos desmistificar isso. Exato. Quando é que o vendedor vende? Ok. As equipas de alta performance em venda se preocupam com uma coisa, processo. E todo o processo é estruturado com um fim, com um princípio, meio e fim. E uma das coisas que eu, como consultor de vendas também, em algumas ações que eu faço, o primeiro passo é identificar quem é o meu cliente ideal. Eu não posso vender para todo mundo. Essa é uma verdade que às vezes nós não queremos enxergar. Queremos vender para todo mundo. Nós não vamos poder vender para todo mundo. Por isso é que a Apple vende um telefone no preço que vende. Ela não está à espera que todo mundo compre um iPhone. Sabe exatamente quem é. Ela atua pura e simplesmente o status que ela definiu. Exatamente. A Apple vende status e ponto final. E ponto final. Então eu tenho que subir a montanha e ter condição de comprar. Não é a Apple que baixa o meu nível e vende ao preço que eu achar que ela tem que vender. Então, saber exatamente quem é o meu cliente ideal é o ponto de partida. Partindo do princípio que eu sei quem é o meu cliente ideal, eu vou definir então o meu processo de vendas. Quais são as etapas que o meu cliente vai passar até a entrega do produto? E hoje está muito em voga uma temática que é a chamada de Customer Experience, que é a experiência do cliente. Hoje em dia isso é mapeado. Antes mesmo de eu pôr o produto no mercado, eu garanto como é que o cliente vai chegar no topo do funil e o que é que acontece ao longo do processo. Uma antevisão e previsão. Nada é por acaso. Nós já tudo intencional. Já saímos e abrir aqui um parênteses, voltar um pouco na história. E é isso que muitas vezes as empresas não acompanham. Antigamente, a produção era o fator determinante. Ou seja, as empresas pegavam os produtos, produziam nas quantidades que achavam necessárias e punham na prateleira. E depois as pessoas compravam ou não aquele produto. Na maioria das vezes eram produtos que eram de extrema necessidade, ou seja, as pessoas tinham mesmo que ter aquele produto. Hoje, o foco das empresas não é só o produto. O produto é uma parte importante da nossa oferta, mas não é tudo. A experiência do cliente hoje conta. Quem comprou um iPhone sabe o que é tirar da caixa o iPhone. Então, é um sentimento que só quem compra um iPhone sabe. E estamos aqui a trazer iPhone porque é das empresas que nós vamos sempre tendo como referência. Por quê? Porque a compra, como disse a Madalena no início, ela é emocional. Ou seja, a decisão de comprar é emocional, mas o ato de pagar eventualmente é racional. Ou seja, eu vou olhar para números. Mas eu, antes mesmo de olhar para o valor, eu olho para aquilo que o produto representa para mim. Então, a experiência que eu tenho com um determinado produto ou serviço, ao longo de toda a etapa, desde o momento que tu entras para um site de compra, a cor que os menus do site
te dizem, ela tem que ser Tudo meticulosamente definida. Nada é Intencional. acaso. Então, sites de compra, por exemplo, que são muito lentos, que fazem com que as pessoas depois tenham que fazer muitos saltos para chegar até a zona de pagamento, acabam, no fundo, trazendo uma experiência desagradável para o cliente e muitas das pessoas eventualmente não chegam até o final. Então, o que eu quero aqui dizer é que a experiência ao longo de todo o processo, ela conta. Porque são várias as emoções que eu vou gerenciando nesse processo até garantir que no final o cliente tenha o produto na sua mão. Dentro das vendas, por exemplo, existem sete ícones que fazem toda a diferença. Eu consigo me lembrar de uns 4 agora. Falo agora, primeiro, a experiência. Primeiro, você compra um produto pela experiência. Segundo, tem que ter um símbolo. Quando você olha para a maçã da Apple, você vê um símbolo, certo? Você compra um grupo. Quando você vê as pessoas a usarem o iPhone, você sente, uau, faço parte deste grupo. Estás a ver? E depois tem a história. Tem a história. A pessoa também vai compra o mesmo produto por conta da história. Não, quem fez a Apple foi o Steve Jobs, passou por isso, passou por aquilo, assim como a Coca-Cola e todas as outras marcas. Mas eu percebi que dentro das vendas há muito de branding. Porque isso que acabei de falar faz mais parte do branding, não é? Porque o que eu sei é a venda, primeiro, essa é minha percepção. A venda é muito lógica, é tudo bem pormenorizado, não é? É completamente racional. E depois, só é o que faz ela ter aquele casamento é a mistura da venda com o branding, que são as cores, o modelo, o logotipo, a logomarca, o designer, enfim, não é? Onde é que sai, onde é que nós conseguimos separar as vendas do branding? Exato, uma excelente pergunta, Osvaldo. Costumamos sempre trazer aqui uma vertente do antes, é o que acontece antes, nos bastidores, e o que acontece depois, no fundo, no campo do dia a dia. E o que o Osvaldo traz aqui, na verdade, é uma vertente, portanto, trazer aqui o branding, né, na vertente marketing, né, como a ação antes de... Antecipada, exatamente. Não é? O produto antes de chegar para as prateleiras ou chegar nas lojas, ele tem todo um processo de preparação. Sim. Já sabemos exatamente para quem queremos vender, o preço, onde vamos vender, portanto, aqui vamos entrar nos tradicionais 4 pés do marketing, né? E isso tudo define o processo antes em si, ok? E quando ele já está concebido, está feito, já se definiu exatamente a questão da embalagem, né? Portanto, por exemplo, o pacote de bolacha Maria, aquilo é só a última parte. Exato. Então, tudo o resto ele já foi pensado anteriormente. Tudo o resto já foi, na verdade, definido por uma equipa de especialistas que estuda o mercado, estuda a concorrência, estuda outros fatores para garantir que o produto, quando chega na prateleira ou nas lojas, tenha exatamente a possibilidade de ser vendido. Certo. Quem vende primeiro? Primeiro você vende, depois negocia? Ou primeiro negocia e depois vende? Costumo dizer que as empresas de sucesso ou os vendedores de alta performance são aquelas que encurtam o ciclo de venda. Okay. Ou seja, quanto menos tempo eu fazer desde o contacto do cliente com o produto até a compra, melhor. Claro que varia de produto para produto, varia de serviço para serviço. O que acontece? Muita compra ou muita venda é feita só pela embalagem. Se olharmos para o perfil das pessoas, existem pessoas que são muito visuais. As mulheres olham para o sapato e dizem, é este sapato. Provavelmente a cor ou qualquer outro elemento, o design chamou a atenção. Às vezes ela nem pôs o sapato no pé, não sabe se é confortável ou não. Mas pelo olhar ela consegue ver e sentir, não, o sapato é este. Então, quem desenha um produto ou um serviço, ela a partir daí sabe exatamente o que quer atingir, o que ela quer atrair nas pessoas. Então, respondendo a tua pergunta rapidamente, antes mesmo de qualquer outro elemento, nós, em tudo que fazemos, temos de estar a vender. E trouxe aqui o exemplo do sapato, mas posso trazer, por exemplo, o exemplo da loja. A forma como a loja ela é montada. É tudo propositado, certo? É tudo propositado. O ar-condicionado, o aroma, a posição das mesas.
o uniforme ou não, o penteado da balconista, tudo isso é pensado. Hoje em dia não existe nada que aconteça por acaso. Ok. O neuromarketing, não é? Que é uma presciência que nós vamos hoje cada vez mais trazendo para as vendas, faz um assessment completo do meu público. E vou dar aqui abrir aqui um parênteses para falar da África, por exemplo. A África, se olharem para o mapa, por algum motivo nós vivemos na zona do continente mais quente. E temos também um público mais jovem comparativamente às outras regiões. As outras regiões, certo. Sim. E o que é que os jovens têm como principal atração? A cor. E às vezes nós vemos para a África produtos muito coloridos. Por quê? Porque somos propensos a olhar para a cor ou para a forma de produto como indicador para a compra. Ok. Então, há vários fatores que podem, no fundo, decidir como é que um produto é concebido para garantir que no final do dia, no fundo, ele atinja o público-alvo. A concepção de qualquer produto tem sempre como finalidade atingir o público-alvo. Como disse anteriormente, nós não vendemos a todo mundo. E se eu tiver a conceber um produto, tenho que a partir de definir para quem é que eu vou direcionar esse produto ou esse serviço. E lógico, eu desenho em função daquilo que são as características do meu público. Aqui costumamos trazer a segmentação como a idade, o sexo, a raça. São aspectos que parece que não, mas funcionam ou contam para que eu consiga depois colocar um produto ou um serviço no mercado. Então, são aspectos vários, carece aqui um estudo de quem vai lançar um produto ou um serviço para garantir que no final do dia ele atinja efetivamente aquilo que são os seus objetivos. Onde é que começa a venda e termina? E onde é que começa a negociação? A venda, portanto, começa na qualificação, quando eu defino exatamente qual é o meu público-alvo e quando eu apresento uma proposta e há uma perspectiva de negociação com o cliente. Ou seja, em todas as etapas eu tenho ações que vão me garantir o sucesso ou não da venda. Eu posso perder a venda logo na qualificação da mesma. Eu posso qualificar mal um produto ou um cliente ou um prospecto que oferecer uma solução que não atende e ela, a partida, não aceitar aquela solução. Queria só também trazer aqui, dentro da pergunta que fez, quando é que vendemos? O vendedor tem que se preocupar com 3 coisas essenciais. Uau. Vender a empresa, que ele representa, ou a marca, vender o produto ou o serviço e vender a si mesmo. Então, estes 3 elementos fazem com que no final do dia eu consiga atingir resultados fora daqueles que são... Chegou num ponto maravilhoso. Quando é que a venda começa em si? Vender a si. Quando é que você tem de se vender? Porque é sabido que o pouco investimento pessoal de um vendedor acaba criando muitas rejeições ou objeções para a venda de qualquer produto, ainda que o produto seja o melhor, mas o pouco investimento que ele faz para ele mesmo acaba dificultando a venda. Eu gostaria que trouxéssemos mesmo, estás a ver? Bases que é postura, fala, certo? O dress code, principalmente penteado, não é? Porque uma vez fiz uma pesquisa e a pesquisa dizia que dos 100% dos vendedores, o melhor vendedor é aquele que tem o cabelo rapado. Porque só o cabelo já é uma enorme objeção. Fala um pouquinho sobre isso. Camilo, vou passar-te já a palavra, como estamos a falar mesmo do vendedor e também do que realmente influencia para que ele tenha uma boa venda. Falou-se aqui muito bem, o público-alvo. Então, vamos direcionando agora para a nossa audiência. O nosso especialista está falando de coisas preponderantes. A venda não é só trocar, a venda tem muito além. Tem de respeitar a demanda do cliente, tem que estudar o controle emocional do cliente. Vamos já para a venda, saber para quem estamos a vender, a necessidade do cliente, para que possamos ter uma venda então assertiva. Isto é a venda de alta performance e é pertinente. Se estás a gostar do nosso tema, vendas de alta performance, então clique, meta o teu gosto, subscreva sobretudo no nosso canal podcast Sabedoria Ilimitada.
Ilimitada. Após o nosso especialista vai tocar mais ao fundo. Fique ali. Para ti que não sabias como fazer o estudo do perfil do teu comprador, então fique ali, que os teus clientes agora vão procurar-te mais. Camilo, tens a palavra. Passo a bola para si. Obrigado, Madalena. Obrigado. Dizer mais uma vez que estou a gostar de estar aqui. Está a ser agradável. Igualmente. Só fica mesmo à vontade. Tá? Obrigado. Sinta-se mesmo à vontade. Exatamente. Como disse, não é? Vender e abrindo aqui um parênteses para dizer que não só em Angola, mas na maioria dos países, vendas é para muitos profissionais o último recurso. Costuma-se dizer, pá, arranja-me alguma coisa, nem que seja nas vendas, nem que seja nas vendas. Né? Pensamos nós que venda é a coisa mais banal, é a coisa mais... Ainda subestimamos, desvalorizamos. Infelizmente ainda é essa percepção em alguns casos. Mas eu costumo dizer que as vendas para as empresas são como o sangue para o corpo humano. Uma empresa que não vende é uma empresa que está fadada a morrer. E as vendas, se não acontecerem, não há salários, não há cash flow, como tem nada. Profundo, mas é verídico. É a salvação das empresas. Então, se as vendas é a salvação para as empresas, eu tenho que cuidar do meu processo de venda. Eu tenho que cuidar dos meus resultados. A empresa tem que conseguir garantir que eu tenho uma projeção para 2023 dentro das suas realidades, das suas possibilidades, dentro daquilo que ela pode efetivamente fazer. E eu não vou entregar aquilo que eu chamei aqui de sangue das organizações para o acaso. Para, vamos ver se vendemos 10 no próximo ano. Não, eu quero vender 100 no próximo ano, mas para isso eu vou fazer isto e aquilo. Plano de ação, certo? De ação, exatamente. Então, voltando aqui mais uma vez àquilo que o Osvaldo disse, tanto na importância de quem vende, a preparação é chave. Eu costumo dizer sempre que o fundamental é conhecer o produto, entender de técnicas de vendas e negociação e ter ambição. Na maioria das organizações, o vendedor é comissionado, ou seja, ele não tem uma remuneração fixa. Ou se tem, é mínima, mas vive essencialmente das suas comissões. Então eu decido como vendedor o que é que eu quero ganhar no final do dia. Eu tenho que ser altamente determinado para buscar o que eu eventualmente for capaz de ir buscar. Então, a preparação é chave. Como disse, muitas vezes caem nas vendas pessoas que têm outras qualificações, que têm eventualmente outros sonhos, outros desejos, mas acabam chegando às vendas como última tábua de salvação. Depois o que é que acontece? Um não, dois não, se frustram e fogem, desaparecem. Há uma estatística da Forbes que menciona que cerca de 70% dos vendedores desistem no segundo ano. Pessoas que chegam nas vendas, não aguentam a pancada, no segundo ano fogem, desaparecem. Decidem mudar de profissão. Quem está nas vendas há mais de 3 anos, já agora nos nossos telespectadores, parabéns, porque... Tem aguentado bem o punho. Obrigada. Por quê? Porque é realmente frustrante, em alguns casos. Nós fazemos, às vezes, tudo bem, todas as etapas, seguimos o processo, chegamos na mesa do cliente, o cliente diz pura e simplesmente, não vou comprar. E às vezes não é claro o não que recebemos. Temos que ir atrás, fazer perguntas para tentar perceber o que é que eventualmente aconteceu. Então, que moral é que eu terei no dia seguinte para fazer exatamente a mesma coisa over and over again, né? Mais repetidas vezes? Eu preciso ter realmente uma preparação mental que me permite acordar no dia seguinte, me motivar e ir atrás do resultado. Portanto, a preparação é fundamental. E, pior ainda, para o vendedor que não está preparado. O vendedor que não conhece o produto, à partida não tem segurança em si mesmo. Então, conhecimento de produto, conhecimento de técnicas de venda, de negociação e ambição, portanto, a tal inteligência emocional para garantir que eu consiga até um não e no dia seguinte fazer a mesma coisa várias vezes, vai determinar nos meus resultados. E para as empresas, mais do que contratar vendedores, é treinar esses vendedores. Porque eu disse anteriormente que ninguém nasce com nenhum dom para a venda. Tudo é treinável. Eu costumo brincar dizendo que as únicas habilidades que nós nascemos de fábrica é o chorar e o rir. O resto aprendemos aqui. Então, as empresas, as organizações têm que ter preocupação em treinar as suas equipas de vendas para garantir que no final do dia elas vão buscar aqueles resultados que esperam. E o treinamento tem que acontecer permanentemente. Portanto, há aqui várias formas, não vamos aqui entrar nesse campo, de garantir que o vendedor tenha as informações, mas pelo menos ele tem que ter conhecimento do produto.
Ok. é básico. Isso Camilo, é das coisas mais básicas. falou algo bem pertinente, até fez analogia com a venda é como sangue no corpo. Gostei dessa analogia, foi profunda e penso que também traz consciência aos nossos seguidores que é essencial uma empresa faturar para que possa então monetizar e sobreviver. Exato. Tem-se visto empresas que muitas das vezes, principalmente cá na nossa sociedade, 2, 3 anos no máximo a empresa vai à falência. E disse-nos aqui algo essencial, que o não, este não significa o início de uma venda, mas é neste não onde muitos depois procrastinam, param e permanecem na sua zona de conforto. Então, aqui, o que praticamente deve-se fazer quando recebe-se esse não? É necessário nós voltarmos à rebalta ou então fazer outro plano de ação para que possamos reiniciar esta venda? O que tem se notado na nossa sociedade é que as pessoas recuam, já não vão. Exato. O que aconselha como especialista? O que nós temos que entender, as empresas têm que entender que não estão no mercado sozinhas. Já foi a época que a Ford é a única que vendia Ford, né? Agora há várias outras indústrias a trazerem automóveis. Então, temos que perceber sempre que nós não estamos sozinhos no mercado. Ok. E A concorrência, certo? Sim. Nós temos sempre que saber estudar o mercado, quais são as necessidades hoje do mercado, estudar a nossa concorrência, não focar na concorrência, mas perceber o que a concorrência está a fazer. E se diferenciar, Exatamente, não é? Exatamente. Ver se o nosso produto atende ou não às necessidades que o mercado hoje vai exigindo. O mercado está muito exigente. Está agressivo, como tem se dito na gíria. Exatamente. As pessoas hoje têm muitas escolhas. Ok. As pessoas hoje não compram na primeira opção que aparece. Procuram sempre uma, duas, três opções. Até o governo, nas suas aquisições, obriga que quem compra tem que ter no mínimo 3 propostas. Faz um estudo de viabilidade. Exatamente. Ela compra naquela que for a melhor proposta entre as 3. Okay. Então, isso significa que quem vende tem que conseguir entender o máximo possível. Claro que não vamos estar aqui a 100%, mas quanto mais informações eu obter daquilo que são as necessidades do mercado e mais direcionadas para o meu público-alvo, por isso, voltando aqui naquela questão da qualificação, é muito importante. Eu tenho que necessariamente ter um produto que vá atender a uma necessidade. Repito, vender é resolver problemas. Se eu não tiver a resolver problemas, eu não estou a vender. O que adianta eu ter um produto que o cliente final não usa no fim? Não. Ok, Camilo, então, eu pego aqui, enquanto o Camilo falava, eu peguei aqui uma experiência. Houve um período em que eu vendia, não é? Estava no mercado com cerca elétrica, câmeras e coisas assim de vender. Mas eu estava associado a 2 caras, não é? 2 caras. E eu prestava serviço para eles com muita facilidade. Eu me perguntava o que é que fazia eles venderem mais do que eu. Porque eu fazia praticamente o mesmo trabalho que eles. Eu fui prestando atenção dentre os 2 o que é que havia de diferente. O que é que havia de diferente que eu não conseguia alcançar. Primeiro, eu reparei que ele tinha investido nele mesmo. Com o quê? Ele tinha um bom carro, vestia-se bem, apresentação adequada para cada contexto. Para cada contexto. E terceiro, ele tinha sempre disponível as soluções. Okay. Este é o primeiro. O segundo, não é? O segundo, por intermédio do seu link de networking, ele prestava um bom serviço, mas apresentava-se completamente mal. Era muito rústico, não é? Então, o que é que eu fiz? Eu disse, calma aí, tem que ver aqui qual é o meio termo que eu tenho que pegar. Os 2 são muito bons, vendem muito bem. Então eu disse, não, vou experimentar este que investe. O que é que eu fiz? Eu parei tudo, investi em mim. Até que um dia, no período em que eu comecei a pensar, não, vou investir em mim, alguém me disse, olha, vestir-se mal custa mais caro do que vestir-se bem. Eu disse, o quê? Como? Tu sabes quantas e quantas vendas você perdeu só por estar mal apresentado? Acredita. Uma vez eu fui para um cliente bem apresentado. Foi num domingo, ligaram para mim, eu saía da igreja, coisa assim de janeiro. Ele viu a mão, só quando eu encostei o carro, quando eu desci, possivelmente olhou nos acessórios e coisa assim de janeiro, ele passou, logo o meu amigo disse, esse vai me cobrar quanto?
Eu vi que tem um certo impacto da imagem em si nas vendas. Uau. E aquela comunicação me fez aumentar o cash flow. Vai me comprar quadro, ganhou confiança. Eu dei um valor superior. Então, gostaria que falasse um pouco do investimento pessoal, dress code, os investimentos como acessórios, aquelas coisas básicas que sabe que criam rejeições, Exato. né? Objeções de primeira e aquelas que facilitam as objeções. Por exemplo, uma coisa que eu também vi é cabelo grande. Eu não gosto de cortar cabelo. Vou te dizer, eu não gosto de cortar cabelo. E tá Mas o que cortado. me fez cortar o cabelo Pois é. foram as vendas. Exato. Foram as vendas. Porque todo meio onde eu fosse, eu por mais bonito que tivesse, primeiro o contacto que eles olhavam é o quê? Era o Cabelo. Depois, tem muitos tabus no meio dos compradores, não é? Exato. Então, gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, não é? Porque está mesmo dentro do mercado, conhece um pouquinho mais e dá para Exato. avançar, vai lá. É uma excelente colocação, uma excelente questão. Realmente a aparência é tudo. A aparência é fundamental para quem vende. A aparência ou a primeira impressão que causa, na verdade, na Ok. outra parte. Certo. E falamos aqui que venda é gerar confiança, é ganhar confiança. Sim, sim. Então essa confiança ela pode ser ganha de várias formas. Poderemos ter casos de que quem nos compra eventualmente não olha para a nossa roupa, pode olhar para outros fatores, mas no final do dia tudo isto gera aquilo que estamos a chamar aqui de confiança. Ok. Eu compro de quem eu tenho confiança. Confiança porque me foi indicado por alguém que eu confio. Confiança porque 1 milhão de pessoas estão a usar. Sim. Ok? Já são as quebras das objeções, exatamente. certo? Confiança porque não, a partir do momento que eu tive contato com ele, ele me transmitiu essa confiança por via Ok. da vestimenta, da Certo. aparência e tudo mais. Então, como é que eu, como vendedor, vou gerar essa confiança? Eu tenho que estudar para quem é que eu vou vender. Ok. Quais são os gatilhos, as motivações dessa Certo, pessoa. dessa pessoa. Porque para um milionário, por exemplo, ele não olha muito para a questão da aparência, do tipo do fato e tudo mais. Ele poderá olhar para outros fatores. Então, costumo dizer, o investimento que o vendedor tem que fazer é em si mesmo, em ser o mais autêntico possível. Eu, se tiver um relógio caro, um fato caro, eu tenho que, antes de mais, ser uma pessoa digna de ter aquilo que eu estou a ostentar. Certo. Porque eu posso ter o melhor fato do mais caro e depois, no final Nas do dia, competências. tentar trapacear o cliente. Ok. Não me É valeu o que nada. acontece Exatamente. muito no Não me nosso valeu nada mercado. ter uma aparência top e no final do dia eu fiz Não algo ter que é mais habilidade. horrível do que. Falou uma eventualmente coisa eu disse. maravilhosa. Os homens grandes, por exemplo, eles passam primeiro por essa testa da vestimenta e coisa assim do gênero. Só que os grandes já não compram a imagem, compram os Os valores. valores, exato. Os médios, como não conhecem os seus valores, eles compram a imagem. Exato. Compram a imagem. E os de baixo, da base, compram tudo. Exato. Se você falou bem, não falou bem, bem, porque eles não exatamente. têm A um noção. mercado, não têm uma noção, não têm uma direção, orientação. Ok. Então, primeiro investimento tem que ser em si, ser o mais autêntico Autêntico e possível. também multifacético, em saber, Exatamente. calma aí, eu vou vender numa fazenda, não vou de blazer. Exatamente. Não vou de blazer. E se possível, se tiver aqui até um BMW, eu não posso ir de um BMW para a fazenda, ainda que tenha possibilidade, mas posso ir lá com uma picape, uma coisa que se identifica, que ele tem que saber identificar-se com o comprador ou com o vendedor, certo? Isso também é uma das maneiras para Sim. quebrar as Eu objeções. costumo dizer sempre que é preciso, na primeira interação, gerar rapport. Eu tenho que Rapport. conseguir fazer essa Uau. conexão com a pessoa. E como disse, vou à fazenda, eu tenho que perceber, ok, como é que ele se veste quando vai à fazenda? Ele se Ok. veste de calça de jeans, de botas e tudo mais, uma t-shirt normal, eu vou exatamente também naquele estilo. Ele vai pescar, por exemplo. Como é que eu vou gerar rapport com alguém que vai pescar? Eu não vou fingir que eu gosto de pescar, mas pelo menos vou me apresentar como alguém que vai apreciar alguém a pescar, ou pelo menos para aquele ambiente. Ou seja, vou me apresentar em função do ambiente onde eu me encontro com a pessoa. E há várias formas de gerar conexão. Quando entramos para a sala de um potencial cliente, nós temos que olhar à volta A volta. e ver que elementos eu posso usar para me conectar a essa pessoa. Ok. Vamos supor que a pessoa é do Petro, por exemplo. Tem lá uma caneca do Petro. Eu vou puxar a conversa de inicial para falar de Petro, desde que eu seja do Petro. Ok.
Ok. Agora, imagina eu sou do outro lado e vou tentar fingir ser. Ele vai perceber Tá no final do bom, dia percebe que logo. esse camarada quer me enganar. E Sim. o pior que pode acontecer no processo é Uhum. nós quebrarmos a confiança ou se alguém nos convidou para uma reunião, a partida, nos tem alguma confiança. Nós Sim, temos que sim. preservar isso. Temos que ser autênticos, honestos e realistas e tentar levar informações que sejam realmente verdadeiras. Não é? Ok. Portanto, eu costumo dizer, a verdade é a coisa mais linda que existe. Portanto, sermos nós Sei mesmos lá. vai vender mais do que eventualmente queremos ser uma pessoa que não somos. Então, claro que eu vou ter que perceber, ok, é uma reunião com o executivo ou investir executivo. Não precisa ser o fato top de gama, um fato apresentável, bem engomadinho. Desde que esteja dentro dos padrões, do contexto, está tudo bem. Tranquilo. Mais do que isso é o que sai de mim. Portanto, o que eu ofereço para outra parte. E se efetivamente eu vou resolver o problema. Eu estou a bater muito nessa tecla. Eu costumo ver Resolver A o venda problema. resolução de e o que problema. acontece? O que Uau. acontece? O Osvaldo me perguntou quando é que a venda começa e quando é que a venda acaba. Aham. Ela começa no primeiro momento que nós temos a interação com o prospecto. Ok. E ela não acaba. Camilo, como é que a venda não acaba? Não acaba porque nós podemos sempre ter outros produtos e serviços que podemos levar a esse cliente. Para agregar. Ok. Tal o cross-sell, o upsell, mais tecnicamente aqui. Começa no green, depois passa no gold. Exatamente. Então, como é que eu vou vender um segundo Convertê-lo produto? em cliente fiel, certo? Exatamente. Como é que eu vou vender mais um produto a esse cliente? A partir daí eu tenho que satisfazê-lo à primeira. Tenho que garantir que a minha solução resolveu o seu problema à primeira. Ok? E o follow-up que eu faço após a venda, após a entrega, é fundamental. Garante a tal manutenção das relações. Certo. É a tal experiência que eu estou a oferecer. Eu posso otimizar. E é importante também que se perceba o seguinte: é muito mais fácil vender ao mesmo cliente do que vender a um novo cliente. É como arranjar uma nova esposa, uma nova namorada. Dá Tens que mais fazer trabalho, tudo do gasta zero. mais energia. Cativar de novo. Exatamente, fazer tudo aquilo do zero. Até, não, vou pensar, já não se usa isso, né? Vou pensar. Certo. Então, o que eu queria dizer é isto. Portanto, a venda, na verdade, não termina, porque eu tenho que continuar a alimentar esse cliente. Ok. Se eu vendo principalmente um produto de recorrência, que é aquele que ele, por uma subscrição, paga todos os meses, melhor ainda, eu tenho que continuar a otimizar a relação. Muito Tenho que bem. oferecer flores, tenho que fazer mais. Por quê? Porque, como disse, nós não estamos no mercado sozinhos. Aparece aí alguém, um concorrente, que lhe traz uma concorrentes. proposta diferenciada, com preço mais reduzido, ou com um produto acima do meu, e eu perco Perde-se o o cliente. cliente. Então, eu Ok. continuo a olhar para o cliente todos os dias e garantir que estou a satisfazer as Tem que necessidades dele. fidelizá-lo. Fidelizá-lo, exatamente. Muito bem. Então, dizer que a venda acabou é abandonar o cliente num canto e Não achar que já não podemos termina. voltar Vamos para falar um pouquinho bem rápido Interessante. sobre negociação. Exato. Interessante. Como disse, não é? A venda começa quando o cliente diz não. Eu gosto muito dessa parte. É uma profunda expressão essa. que eu gosto. Porque é nessa época que eu vou efetivamente trazer os meus argumentos de vendedor. E é importante fazer perguntas abertas. Perguntas abertas é aquelas que, no fundo, geram o cliente a trazer mais elementos. Mais elementos, detalhes também. Como disse, eu tenho que, a partir até o que eu chamo de zona de possível acordo. Portanto, o preço é 10, mas eu posso vender até 8, por exemplo. Ok. Abaixo de 8 já não vendo. E se eu eventualmente for a 8, a 7,5, a 7,5, tem que ter um motivo extra que me faz chegar até ali. Então, primeiro tem que perceber porque o cliente disse não, porque é que não comprou. Ou quais são as objeções que o cliente trouxe. Quais são as principais objeções? Principalmente o preço é das primárias. Uma das objeções mais frequentes é o preço. E como é que eu debato uma objeção de preço? O cliente me diz que está caro, eu pergunto o que é que está caro. Se a entrega é o valor da mensalidade, vamos supor que é um produto recorrente, eu tenho que perceber o que é que, na verdade, Realmente não levou-lhe a cola. negar. E sabendo qual é que é a minha zona de negociação, eu vou dizer, olha, por essas condições que acabou de mencionar, eu vou fazer, por exemplo, eu já disse que a minha zona de conforto é 8, mas eu não baixo de 10 para 8, eu posso baixar de 10 para 9, por exemplo. O cliente vai trazer mais argumentos e eu vou analisar esses argumentos e vou chegar eventualmente a 8 ou a 7,5. Então, na negociação é importante ter sempre uma estratégia de negociação. Muito bem. Com base naquilo que é o conhecimento do cliente, eu vou trazer os meus argumentos e procurar ao máximo explorar quais são os argumentos da pessoa com quem eu vou negociar.
Portanto, e aqui aproveito a dica para recomendar um livro que é bastante interessante, que é Anda. portanto, Conversa Alguém em 90 90 segundos. Portanto, Uau. esse é um Extraordinário. livro extraordinário que tem aí muitas dicas de negociação muito forte. Mas para isso, Olha lá para essa câmara e reforça, por favor, que a nossa audiência vai anotar. Qual é o livro mesmo? Conversa Alguém em 90 segundos. Como convencer alguém em Convencer 90 segundos. Muito Exatamente. bom, Eu muito depois bom. eu me lembro do Interessante. livro, partilho. Essas biografias são interessantes. Exatamente. Por quê? Porque é importante que, ao negociarmos, eu tenha a percepção do ganha-ganha. Eu tenho Ok. que garantir que, ok, a oferta ou a proposta minha satisfaz em todas as vertentes a pessoa que compra do outro lado. Ok. E eu tenho que ter condições de, eventualmente, ceder, não é? Ceder aonde possa ser possível ceder e garantir que eu consiga satisfazer esse cliente. E atenção, eu posso perder hoje, eventualmente negociar abaixo daquilo que é o meu valor, na perspectiva de negócios futuros. Como disse, a venda é a construção de uma relação. Eu baixo hoje, portanto, posso eventualmente trazer aqui uma proposta de entrada Tudo estratégia. para garantir que no futuro estratégia. eu Sim. possa vender um outro produto ou outro serviço. Portanto, Sim. é sempre um jogo de interesse. Eu posso perder hoje na perspectiva de ganhar amanhã. Mas ganhar sempre na perspectiva de que vou oferecer algo que valha efetivamente para esse cliente e que satisfaça, no fundo, as suas necessidades. Então, é tudo uma questão de análise, é uma questão de olharmos para aquilo que são as nuances que são postas na mesa. Camilo, falaste algo que deixou aqui curiosidade. Vender hoje, mas poder ganhar amanhã. Então, não é sempre para ganhar. Tu podes montar uma estratégia, um plano de ação que possa te levar, então, a fidelizar este cliente e, posteriormente, você tirar os teus lucros. É isto? Exatamente. Ok. Há um conceito em economia que é o custo de oportunidade, não é? É o trade-off. É o que eu perco hoje para ganhar em seguida. Ou seja, Boas. há uma expressão que se diz sempre, não há nada para quem não deu nada. Certo. Nessa expressão. Então, eu estou a dizer que eu, cedendo hoje, eu tenho perspectiva de que amanhã, eventualmente, terei. Foi assim que eu aprendi também um princípio, que foi o seguinte. Eu ia para fazer uma venda e o mais velho me disse, Osvaldo, parece que estamos aqui numa luta, mas está tudo bem. Tem dia da caça, tem dia do caçador. E eu perguntei, uau, em que época é que eu estou? Você define. Exato. Você define. E eu percebi, porque ele também depois disse, é assim, tens que ver as tuas vendas como se fosse o primeiro parto. O animal sacrifica sempre um. A mãe acaba sempre ou comendo ou matando. Exato. Eu disse, fala um pouco mais. Ok. Nesta você entra hoje porque tem aquela resistência, não está muito caro, coisa assim do gênero. No momento que o cliente compra um produto de seu, independentemente de qual seja o preço, a próxima vez quando você tiver que vender, ele já não vai ter objeções quanto ao valor para investir, porque ele já comprou um produto. Já comprou um produto. E houve casos que eu, numa venda, já sabia, esse vai voltar a comprar um produto. Ok, está tudo bem. Eu tiro 30%, nem que for 40%. Eu sei, tenho a certeza que a próxima vez, os 40% ou 30% não foi perdido. Foi transferido para a próxima venda. Não é? Foi transferido para a próxima venda. É como ele diz, você tem que ver crédito em tudo. Tens que ver crédito em tudo. As vendas é como um crédito. Na primeira venda, usa sempre o conceito do crédito. Você está a pegar o valor, vai passar em débito para depois creditar na próxima venda, porque às vezes não se faz tudo numa única venda. Porque tens que fazer com que a confiança gere outros momentos, e esses momentos mais vendas, e essas vendas, um processo de uma prestação de serviço a longo prazo. Considerações finais. Exatamente. Vamos lá fechar. Pronto, muito bem. Eu posso fechar da seguinte forma. É preciso ter atenção que o foco de quem vende não pode ser apenas o preço. Ok. Eu costumo dizer, quem vem pelo preço, vai pelo preço. Certo. Então, eu, como disse, tenho que ter uma zona de acordo que para mim é inegociável, eu não posso ir abaixo daquilo. Porque se eu for abaixo daquilo, certamente quando aparecer um concorrente a oferecer mais baixo que aquele, esse cliente vai me deixar. Então, a qualidade é um aspecto que as empresas têm que olhar como obrigação. Quem vende um produto ou serviço tem que ter a obrigação de entregar um produto de qualidade de serviço. Era diferencial há anos atrás. Hoje, a qualidade não é diferencial. É inegociável. É inegociável. Quem faz ou quem presta um produto ou um serviço ou oferece um produto ou um serviço tem que garantir qualidade.
Certo. é obrigação. O preço, como disse, ele também depende muito da minha estrutura de custo. Eu monto o meu preço e sei exatamente até onde posso baixar. O concorrente pode estar a vender a um preço abaixo do meu, mas eu não tenho a mesma estrutura de custo que o concorrente. Provavelmente Certo. ele tem outra estrutura de custo que faz com que ele venda aquele preço. Uhum. Então não posso entrar na guerra de preços. Quando entro na guerra de preços, como disse, quem vem pelo preço, vai pelo preço. Então, até nas vendas temos que ter inteligência financeira, emocional. Exatamente. Muito bom. Eu costumo sempre trazer as vendas aqui na perspectiva de que inteligência emocional, técnicas, estratégia e depois a ambição ou metas e objetivos. São três pilares que eu trago aqui sempre na perspectiva de venda. E preparação, definição de processo, portanto, pessoas treinadas, processos definidos e tecnologia de suporte. Eu queria fechar exatamente com isso. Uau. Vendas de alta performance não se compadecem com desorganização. Estamos a falar de dados críticos, informação das pessoas. Ok. Quanto mais eu sei sobre o meu potencial cliente, mais probabilidade de vender eu tenho. Uau. Isso não se faz A com venda é planilhas de assertiva. Excel. Estamos a falar de uma empresa que quer atingir alta performance em venda, tem que ter um CRM, no mínimo, que consiga conciliar as informações dos clientes. O CRM é um Customer Relationship Manager, não é? Que congrega todas as informações, desde idade, sexo, altura, tudo que for dados que eu precisar trazer. E hoje os CRM estão integrados com as redes sociais. Eu posso exportar informações das redes sociais, das pessoas que eu identificar e colher tudo o resto. Eu, quando for fazer uma visita com o cliente, sei os gostos desse cliente. Já entramos, quem já viajou pela Emirates sabe que não te dá um vinho se você não bebe vinho. Sim, né? nunca. E chamam pelo nome também. Portanto, chamam pelo nome porque fazem um assessment de quem comprou o bilhete. Eventualmente também preenchemos essas informações na própria página da Emirates. E desculpa aqui a publicidade. Não, Só para dar um exemplo, eu costumo dar esse exemplo como excelência na prestação de serviço. Sim. Falamos aqui da questão da experiência. a excelência gera diferencial. Exatamente. Então, quanto mais informações eu reunir sobre essa pessoa, eu saberei exatamente o que ela precisa, quando ela precisa, e eu vou estar aí para oferecer. Uau. Não admira que tens um e-mail na tua caixa de correio só porque falaste de uma ou de outra coisa. E hoje estamos na era da inteligência artificial, na era de outras inteligências que fazem com que estamos a gerar informações nossas que a Amazon explora aí tão bem. Né? No final do dia temos sempre uma foto, uma imagem de algo que nós pesquisamos ou falamos e está lá na nossa caixa. Então, hoje, uma hora, acredito que... Camilo Miguel, estamos mesmo na nossa reta final. É algo que... Mas... Conselho, deixa um conselho, vai lá, deixa um conselho, mas olhando para essa câmera. Ok. Sejam originais, sejam vocês mesmos. Uau. Quem vende tem que aprender a gostar do não. Digo isso porque é fundamental. Quem não gosta de ouvir não vai ter grandes problemas nas vendas. E percebam no final do dia porque que o cliente não comprou de vocês. Quando o cliente não compra de nós, parte sempre do princípio que comprou de alguém. O que é que esse outro alguém está a oferecer que eu não estou a oferecer? Então, a venda não é obra do acaso, a venda é fruto de preparação, de estudo e de análise permanente daquilo que são os dados. Tudo é informação. E o não nos diz muito sobre o que nós não estamos a fazer bem e o que poderemos eventualmente fazer diferente para na próxima vez termos um sim. Essa é a mensagem que eu Muito bom. Muito bem. Gratidão mesmo pela sua presença. E para dizer também, o nosso especialista, todos aqui referenciais de vendas de alta performance. Então, conheça-te, usa a inteligência emocional, faça a prospecção para ter uma venda assertiva e também faça o estudo do seu possível, presumível cliente. Então, seja um vendedor de alta performance, sem dúvidas e com garantia, você será um bom empreendedor, um bom vendedor. Aliás, somos todos vendedores. De uma ou de outra forma, tu vendes. Então, pega aqui as chaves que o nosso especialista Camilo Miguel trouxe e faça a diferença. Oswaldo. Você só tem dois caminhos, até a Bíblia diz. Ou você está a comprar, ou você está a vender. Realmente. Quando não estás a vender, estás a comprar. Quando não estás a comprar, estás a vender. Então, somos todos vendedores. Se quer vender, começa por investir primeiro assim. Tens de ser autêntico. Autenticidade é a coisa mais clara que facilita qualquer pessoa a gerar confiança. E terceiro, vende. Para ser vendedor tem que vender.
Não é fazer uma venda por dia, não. Faz mesmo, vende mesmo. Vende, E tem que aceite vender. ou não. E aceite ou não. Então, Peguei a este foi chave. mais o fim do nosso, mais uma edição do nosso podcast. Tivemos aqui o nosso Camilo Miguel, não é? Nosso especialista em vendas B2B coach, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, subscreva-se no nosso canal, deixa lá o teu like, que é muito, mas muito importante para nós, e compartilha, porque é a partir do compartilhar que nós crescemos, e eu quero que você nos ajude, né? Nós queremos que você nos ajude Vosso canal. a crescer. Então, esse é o vosso canal que nós fizemos parte com que ele cresça e se desenvolva. Até a próxima edição, e se você não viu a edição anterior, vá no nosso canal, você já está ali, vá para o canal, vá para o programa anterior e assista e desfrute do melhor que nós trazemos. Festas felizes. Festas Estamos no final do felizes, ano. boas entradas. Eu não Boas desejo entradas. muito, sabe por quê? Porque para mim eu não tenho passagem de ano. Ok. Mas como é uma referência cultural, Festas felizes. O calendário felizes. mandou. Um abraço, até já. Até já.